59.39.1. E talvez, devido à exacerbação da condição protética, nossa época seja mais doente que as anteriores. Existe uma doença, não precisa se preocupar em dar um nome para ela assim, mas existe uma doença do excesso atual, assim, né? Não veria apenas como uma compulsão ao consumo, mas como uma compulsão protética mesmo, né? Uma espécie de necessidade forçada de se viver todas as experiências possíveis, de se saber de tudo que está acontecendo, de se... É um absurdo, mas de se estar em todos os lugares em que é possível estar, assim. Então eu vejo nisso uma doença acentuada nesse nosso tempo, né? 59.40. O senso comum, ao contemplar pessoas de posse, de dinheiro abundante, admira-se, quer saber os 10 segredos da riqueza, quer saber a cor preferida, quando foi o primeiro beijo, se acredita em Deus, quer em suma ser igual ou ainda ser exatamente a pessoa. Mas não indaga se tal pessoa, que não passa de uma só, ainda que detentora de muitas posses, e ainda que se creia detentora de muita gente, né? Enfim, não se indaga se tal pessoa dorme bem, sem remédios, se é tranquila, bem-humorada, se não é ressentida, se é capaz de beber demoradamente uma xícara de chá ou de café, ou se conseguiria tomar sozinho um chimarrão, debaixo de um pinheiro ou de uma embuia, se é capaz de apreciar uma fruta sem atentar para a suposta prisão do tempo. Assim se tem paz e inspira paz, e não apenas inveja e ódio. 59.40.1. O corpo é a prova de que a paz de espírito é necessária para a vida. 59.43. A Revolução Industrial, assim como não alterou geneticamente os indivíduos, não alterou sua estrutura protética. O que houve foi que apenas realçou as qualidades de tal estrutura. O mesmo se diz do consumo exacerbado surgido no século XX. Não modificou realmente os homens, apenas intensificou a marca de possuidores. Tá, como eu disse, eu vou pular vários, né? Porque não que sejam menores, assim, até tem alguns que tocam em temas que eu ainda não falei nos vídeos. Mas acredito que é melhor deparar-se com esses temas por meio da leitura, para aqueles que tiverem interesse, né? do que por eu ficar apenas comentando aqui por vídeos. Tem coisas que pertencem mais exclusivamente à leitura, né? (60.23) é quando não se está sujeito ao prazer que de fato se goza. 60.24. Para uma sociedade como a nossa estar fundada sobre o prazer, ou ao menos tê-lo como uma de suas bases, é necessário que ela não alcance de fato o prazer. Há muitas reflexões nesse sentido, né? Acho que daria para falar com Freud, com Nietzsche, enfim. Mas uma coisa assim é que é bastante evidente que o nosso tempo possui uma espécie de imperativos de prazer, de gozo, de felicidade. Como se a felicidade tivesse se tornado de fato uma imposição, uma obrigação. E quem não é feliz não fica ajustado ao mundo, né? Quem não é feliz, entenda-se, né, desse modo de felicidade. Então, nós vemos assim nessa imposição de uma meta em que é preciso seguir um roteiro de felicidade, né? E o interessante é que não somente é infeliz aquele que tenta se ajustar e não se ajusta, mas aquele que está dentro dessa condição também é infeliz, em que pese
afirmar e vender a ideia por meio de suas redes sociais, de seus discursos, enfim, que é feliz. Então é um tempo assim que, como virou uma ordem a alegria. E é interessante que se a alegria é uma meta, se a felicidade é uma meta, é porque não se está, de fato, vivendo do modo feliz, né? Eu citei há pouco a questão do bom humor, de quem tem muitas posses. Qual é a tua satisfação consigo mesmo? A tua presença? Você se satisfaz consigo? Gosta da própria companhia? Né? Leva uma vida assim, em paz? Consegue apresentar-se, não precisa apresentar para os outros, apresentar-se atributos de serenidade, de sabedoria, de uma autoconfiança. Me lembrei do Emerson, né? Pensador. Então é mais ou menos nesse sentido, assim, que nós vivemos uma época de imposições de gozo. E por conta dessas imposições, nós não alcançamos, de fato, essas metas, né, como tal qual estão colocadas, né, melhor dizendo, elas não são metas viáveis, muitas vezes sequer são possíveis. Né? Essa ideia de uma vida fechadinha, né, uma vida sem grandes problemas, né, para tudo há uma imediata solução, assim. Quando a própria vida em si é um grande problema cuja solução nós talvez estejamos longe de apreciar. Mas isso não significa não viver, não sentir profundamente a vida. Conviver com essa ideia de dúvida, de não saber. Né? Acho que aí isso diz muito sobre nós mesmos. Né? Tá. 63. O filósofo é um homem que vive no limite, muito mais do que um cientista. Este, ainda que prove o limite da vida, não o pensa, em geral, né? De fato, o filósofo, mesmo sem provar, sabe que está em que sua vida é uma fronteira. Então, a filosofia, como ela não fica presa a uma busca por comprovações, ela faz com que o filósofo, aquela pessoa que indague de fato, ela se sinta sempre numa espécie de fronteira, de limite, né? Em que surgem tantas questões, tantos problemas, que é como se você se deparasse com um mundo novo, muitas vezes a cada momento. Né? Um novo deserto a cada amanhecer, assim, né? E isso é fascinante, é encontrar na vida uma forma diferente de percursar. Né? E não é uma prerrogativa do filósofo enquanto o que escreve filosofia, mas do filósofo no modo de ser, aquele que assume esse modo de ser cotidiano, né? Independente se vai registrar isso ou não. Né? Então aqui o 65.12.1 eu cito Inácio Navarro, que diz em uma entrevista à revista Filosofia de junho de 2014, da editora Scala, que o ser humano, além da técnica, é um mito. Sim, ele está certo. Mas pensar o homem técnico sem pensar o homem que teve e tem é um mito ainda maior. Quero insistir em um ponto. Pode parecer que o ato de dispor de um objeto para atacar um bicho ou cortar uma carcaça tenha sido, né, na verdade, um transformar. Mas note, na base desse gesto, quem sabe mágico, está a posse, a prótese. De modo que o homo possuiu, não necessariamente com vistas a um fazer. O gesto era de crescimento, de confissão de suposta insuficiência. Ao conceber que algo lhe servia de aumento, ele, insisto, valora a coisa tida. E então ele anda em direção ao fazer, à técnica. Mas não se trata de um caminho sem volta, onde doravante a técnica substituiria a posse. Mesmo fazendo, a posse subjace como sustentáculo para a técnica.
E não falo de posse assim, como se o homo fizesse coisas para apenas acumulá-las, né? De modo algum. Não somente. A posse segue tanto na relação do homem com as coisas, quanto na forma do homem enxergar o mundo e a si mesmo. A posse é um chão e a técnica é uma das construções que se levantaram sobre tal solo. 65.14 Ao sair de si, o homem fez com que o mundo o adentrasse. 65.15 Ao permitir que o mundo o adentrasse, invadisse, o homem o conheceu. 65.17 Digamos que num planeta desses aí que pululam há milhões de anos-luz, a espécie dominante, por assim dizer, a quem poderíamos chamar os homens de lá, desenvolveu-se de um modo diferente. Digamos que, em vez de pegarem galhos para lutar, eles lutaram no braço, quando necessário. E de um jeito que nunca lhes ocorreu o objeto arma. Digamos que, ao invés de criarem meios para locomoção, eles se desenvolveram a ponto de se transportarem a longas distâncias com o próprio corpo. De maneira que não lhes ocorreram os meios, carro, avião, navio. Então imagine que houve um desenvolvimento do corpo desses seres, né? Se tornaram mais fortes por si próprios, né? Digamos também que se desenvolveram a ponto de se alimentarem sem transformar os alimentos, ao menos como nós os transformamos. E digamos que seu aprimoramento se deu de um jeito que não precisaram de cozimento e, por conseguinte, de panelas, fogões, latas de conserva, redes de lanchonete, etc. Digamos que, ao invés de se embriagarem com líquidos destilados ou fermentados, esses seres aprenderam outros êxtases, quiçá com a contemplação das estrelas ou com uma forma mais ampla de amor. E digamos assim que não conhecem embalagens com produtos excitantes, que não conhecem garrafas, nem latas, nem nada que embale um torpor ou uma alegria, né? Digamos por fim o que é óbvio dizer, o que sobra para ser dito, que para tais seres nossos problemas não são problemas, que nossas questões ambientais são apenas piadas, que nossa reciclagem, que nossas passeatas não passam de produtos descartáveis. Sim, e digamos que eles apenas nos diriam, levantem-se, eia, vamos. 65.18, eu vou ler mais um pouco para fazer um comentário. Antes que se apressem em me apontar os 10 dedos, ora, notem que entre o modelo do meu povo distante e o nosso há variações, as quais nos permitiriam viver com equilíbrio. Porque para tudo deve haver uma embalagem própria, por exemplo, não posso ter apenas uma embalagem para cada coisa de que necessito ou julgo necessitar? Poderíamos ter vasilhas, eu gosto dessa palavra, no sistema antigo, para não se pensar que é impossível acontecer, e com tais vasilhas buscar o leite, o pão, o vinho, o sabão, etc. Um dia nós ainda teremos a coragem de dizer que o problema do lixo é apenas um problema do sujeito e de sua maneira de olhar o mundo. 65.19 Haver fome no mundo, haver miséria é sim também um problema epistemológico. Haver gente ainda passando fome é realmente um problema filosófico. Então, antes de seguir, de procurar o próximo que já está aqui, só um breve comentário, né? Não é quando a gente usa a imaginação, quando a gente usa a questão da metáfora para entender, não significa, eu já enfatizei isso em outros momentos, chutar tudo e tentar começar do zero. Isso seria uma palhaçada, uma falcatrua. Mas quando você pensa que é por falta de um desenvolvimento maior nosso mesmo que muitas coisas existem e são excessivas no mundo, fica mais claro de entender que muitos dos nossos problemas advindos desse nosso modo de ser não existiriam para um povo, para uma espécie que fosse diferente, né? Que se desenvolvesse diferente. Então você veja aqui divagando a questão da quantidade gigante de embalagens, né? Eu vou focar só nesse problema, não que o problema do lixo, o problema dos resíduos se restrinja a esse problema das embalagens. É claro que há uma reflexão muito maior a ser feita.
Mas se você pega, por exemplo, embalagem de creme dental, né? Embalagem de sabão em pó, embalagem de detergente, né? Embalagem para o óleo de cozinha, enfim. Não vejo por que não tenha sido desenvolvido de uma maneira diferente, por exemplo, num lugar, no supermercado, sei lá, numa mercearia, existia uma espécie de tonel, sei lá, algo desse tipo, algo que tenha lá o creme dental. Aí a pessoa de casa tem a sua embalagem de creme dental e vai até esse lugar, né? Paga por isso e preenche, completa a sua embalagem. Leva a sua embalagem de detergente e lá tem um recipiente grande no qual ela vai encher a embalagem dela, né? Isso para todas as coisas, né? Então, você vai comprar grãos, você vai comprar feijão, então lá tem, né, um lugar, um espaço em que você vai colocar o teu feijão, o arroz, nas tuas embalagens, né? Acredito que isso é um pouco de falta de coragem mesmo, de encontrar soluções, mas nesse sentido, não estou dizendo que seriam essas as soluções, eu nem sou especialista em nada assim, né? Mas me parece um pouco absurdo haver uma embalagem para cada coisa, assim, e a gente não consegue muito fugir disso. A gente, eu digo, a pessoa comum que vai fazer suas compras, né? E aí a gente amplia uma discussão, porque assim é mais fácil para as grandes indústrias fazerem muitas embalagens, né? É mais prático de chegar, mas é sempre uma lógica de extrema velocidade, de alta produtividade, assim, né? Quem sabe se houvesse uma produção mais localizada nas comunidades, nas cidades, enfim, dos produtos, seria também mais fácil de implantar esse tipo de ideia. Então, né, tem lá uma empresa, uma pequena empresa, sei lá, que faz o detergente, que faz o creme dental, que faz o, sei lá, e aí você se dirige até essa empresa e com as suas embalagens você volta para casa, né? E aquilo não vai ser descartado, né? Então, onde isso tudo vai dar? Quando que vai ser dito chega, não dá mais? Pode ser que a solução não seja isso que eu estou falando, pode ser que seja outra coisa. Eu não estou aqui em nenhum momento monopolizando uma ideia de futuro, esse tipo de coisa, né? É aquela coisa do questionamento, de questionar, mas por quê? Por que esse excesso, né? Por que essa necessidade tão grande, né? Sem falar dos eletrônicos, né? Puxa, a dificuldade do, do descarte, digamos assim, dos eletrônicos, a dificuldade de destinar isso. A gente sabe, né? Que isso tudo precisa de um lugar próprio, enfim. Mas a grande demanda por eletrônicos, talvez a maior demanda hoje de produção, né? E que vai muito além aqui, muito além de se dizer tenha ou não tenha, compre ou não compre, mas como somos, o que isso diz sobre nós, sobre mim, né? É necessário emprego? Primeira pessoa a falar isso. No entanto, assim, só assim é possível que haja emprego, só assim é possível que haja uma economia saudável, seja lá o que for. Não há outros modos de ser humano no mundo, não há outras formas de existir, de se alimentar, de se vestir, de se comunicar, de se limpar, de se... enfim, né? É um questionamento assim para justamente suspender a questão, para provocar, para instigar, para estimular que a gente pense por quê, né? Por que é assim? Não há uma alternativa, a gente não pode sair do lado e seguir um outro caminho. Me ocorre que é possível, né? Que há inteligência suficiente para esse tipo de coisa. Mas
como e quando que isso vai ser feito, eu acredito que vai depender de muitos fatores, inclusive, infelizmente, talvez um fator relacionado a um colapso, a explicitar a nossa finitude, que parece que ainda não está explícito, que nós somos finitos, que o planeta é finito, que o excesso de coisas está deixando o planeta totalmente alterado, né? E aí você, tudo em função de um progresso do teu crescimento, você está fazendo tudo isso aí, as coisas estão acabando e não existe uma harmonização do ser humano com a natureza, né? A natureza é meio que infelizmente, um sinônimo de regresso, ou se não de regresso, de coisa primitiva, oposto a progresso, quando não tem nada a ver uma coisa com outra. É muito bem possível conviver com elementos naturais, até porque é uma troca positiva, né? Em que nós podemos oferecer a natureza e dela receber, né? Mas enfim, foi uma reflexão assim para colocar que é em função do nosso desenvolvimento, da nossa forma de desenvolvimento que muitas coisas existem ou estão deixando de existir, tá? Então aqui 66, se Freud nos diz que a aviação, abre aspas, tem também suas raízes eróticas infantis, fecha, não vejo impedimentos para dizer que a aviação tem raízes na formação protética do homem. A aviação, as armas, os códigos penais, as cores deste mundo tão desfocado. 66.1, e já que estamos no céu dos aviadores, lembremos de uma ironia interessante apresentada na dialética do esclarecimento, que diz respeito à possibilidade de surgir um super-anfíbio humano que faria com que nossos atuais aviadores parecessem frágeis andorinhas. Olha que legal, né? O que mostra que os sonhos inadequados e impertinentes não pertencem exclusivamente a mim. 66.6.7, a abertura do homem é a abertura da prótese. 66.6.8, cancele a prótese e o homem estará cancelado. 66.6.8.1, o homem hoje mais escravo, o grande complicador da vida, aquele que a complicou justamente querendo torná-la mais fácil. Esse homem não resiste sem acoplar cada vez mais próteses em si mesmo. Deixamos o mundo de tal forma que várias coisas nos seguram nessa constante queda chamada existência, por medo do choque violento, talvez no absurdo da solidão. Eu vou fechar por aqui, fazer um breve comentário, e daí eu sigo no próximo. É um anseio humano de querer facilitar as coisas. Acredito que eu vou retomar esse tema em outro momento. Mas é uma vontade muito grande de que tudo seja facilitado, de que as coisas estejam sempre à mão. E quanto mais à mão as coisas estiverem, menos haverá um desenvolvimento daquele que as tem às mãos, né? Então aquele pai, um exemplo caseiro, né, digamos, aquele pai que facilita tudo para o filho impede que o filho se desenvolva, de chegar até a coisa, né? E eu não estou falando bobagem, né? Só ver hoje a dificuldade de crianças, de adolescentes e de adultos já que vêm de algumas gerações para fazer coisas simples, para chegar a assumir o fardo da própria existência, né? Enfim. Então essa coisa de cada vez mais tudo estar na mão, facilitado, né? Num apertar de botões aqui, o meu problema se resolve, eu faço isso, eu faço aquilo. Há coisas que evidentemente não são importantes que se facilite, porque são de importância menor, como nos libera um espaço mental para fazer outras coisas. Só que o problema é esse. Essa liberação do espaço mental não significa que a gente vai fazer um crescimento interior, algo assim. A gente simplesmente tem mais tempo para não fazer nada, para ficar comentando, para ficar vendo foto, para assistir porcaria, enfim.
Não é um juízo, percebe? Não é entrar em cada vida, cada um faz o que quer nesse sentido assim de se automutilar, de se autodestruir, de buscar facilidade. Sim. Mas a questão é que há um mundo que nos circunda a todos, né? E quando há uma determinação de que tudo seja facilitado, isso me atinge também, por estar nesse mundo. E fica difícil sair dessa lógica, da lógica das facilidades, né? Da lógica do tudo à mão, assim. Que é uma condição, ao meu ver, óbvia, uma condição, uma consequência da condição protética, sobretudo exacerbada, né? Então é para fechar, meu corre assim, deixar a reflexão, assim, o quanto há em mim de desenvolvimento meu e o quanto há em mim de inibição do meu desenvolvimento por conta do excesso de facilidades no mundo, do excesso de coisas, do excesso de botões, do excesso de telas, do excesso de... Quanto mais há esse excesso, que eu me pergunte o quanto eu estou em falta e estou ficando em falta na minha própria vida, né?